crescimento que transforma. E eu fiquei pensando bastante nesse tema e nesse verso que vocês utilizaram como referência para fundamentar aquilo que durante esses 3 dias tem servido como uma espécie de estandarte para a união feminina, né? E eu fico pensando como essas 2 palavrinhas são palavras que não apenas combinam quando vocês colocam o tema crescimento que transforma, mas como essas 2 palavrinhas elas estão interligadas, elas estão interrelacionadas. A gente sabe que tudo que é vivo, isso é importante, tudo que é vivo cresce, e tudo que cresce passa por transformação. Nós estamos aqui juntos, reunidos nesse lugar, e cada um de nós aqui é testemunha viva, testemunha pessoal, testemunha particular dessa verdade que o tema de vocês compartilha conosco. Todos nós, dia a dia, desde o momento em que nascemos, antes disso, desde o momento em que fomos gerados nos ventres de nossas mães, todos nós, a partir daí por diante, começamos a passar por um processo de crescimento, e à medida que o crescimento ocorre, nós também vamos experimentando transformações. Então nós éramos bebês ainda, nós éramos um feto no ventre, crescemos e nos transformamos em bebês, e nascemos, crescemos e nos transformamos em pequenas crianças agora, que gatinham e começam a correr de um lado para o outro, crescemos e de repente nos tornamos juniores, meninos lá de 4, 5, 6 anos de idade. Em cada fase nós temos um momento importante para viver, crescemos e nos transformamos em adolescentes, de repente crescemos e nos transformamos em jovens, de repente crescemos um pouco mais e nos transformamos em adultos, crescemos um pouco mais e alcançamos aquilo que muita gente hoje chama de a melhor idade, né? Nos crescendo e nos tornando 50 a mais, depois a gente cresce e se torna 60 a mais, depois a gente cresce e se torna 70 a mais, depois a gente cresce e se torna 80 a mais, depois a gente cresce e se torna 90 a mais. Eu não sei se tem gente que já passou dos 90 aí, mas se tiver, a gente cresce e se torna uns 100 mais, e vai seguindo. A vida é assim. Enquanto a vida há crescimento, enquanto o crescimento ocorre, a transformação também acontece. Isso acontece conosco, seres humanos, isso acontece com todos os outros seres vivos, mas existe uma pequena diferença entre os outros seres vivos e entre nós. Um animal, por exemplo, quando ele nasce, geneticamente, ele já está determinado a ser aquilo que ele nasceu para ser. Então você não vai correr o risco de encontrar um João de Barro, por exemplo, miando. Você não vai encontrar isso. Você de repente vê um João de Barro e diz: olha, eu vou fazer uma foto aqui de João de Barro ali, e de repente ele começa a miar como um gato. Não acontece isso. João de Barro, ele nasce para ser João de Barro, ele cresce para se tornar um João de Barro, e ele vai se tornar adulto, ele vai se tornar exatamente aquilo que previamente ele foi destinado a se tornar. Ele vai construir casas de barro. Se é um gato, ele vai se tornar um gato. Se é um cão, ele vai se tornar um cão. Então todos os outros seres vivos também crescem, também passam por processos de transformação, mas no caso dos outros, eles estão previamente destinados a serem aquilo que geneticamente eles são constituídos. Agora, quando a gente pensa em nós, seres humanos, apesar disso ser verdade, nós temos etapas diferentes, e à medida que nós vamos alcançando cada etapa, a gente vai também experimentando transformações. Apesar disso ser verdade para nós, é fato que para mim e para você, na condição de ser humano, diferente de qualquer outro ser vivo, nós nascemos, nós crescemos, e o processo de transformação das nossas vidas, ele é um processo aberto. Nenhum ser humano, ao nascer, como um animal, por exemplo, se desenvolve, nenhum ser humano, ao nascer, se torna humano se ele for deixado sozinho. Um cão nasce, e se a mãe o abandona ali, ele minimamente consegue alimento e consegue sobreviver, vai se tornar um cão adulto, ele vai latir, ele vai fazer aquilo que um cão adulto faz. O ser humano, se ele nascer,
e a gente colocar aqui no meio da comunidade um cesto e colocar esse pequeno infante que acabou de nascer bem aconchegado, e colocar um bocado de mamadeiras de leite ao redor e tudo que ele precisar, e a gente fechar a igreja, ir embora e deixar o menino se desenvolver, se desenrolar ele sozinho. Daqui uma semana, quando a gente chegar, está tudo lá do mesmo jeitinho, mamadeira, todo o cuidado que nós deixamos, e nós infelizmente vamos encontrar esse bebê morto dentro de um berço. Por que nós vamos encontrá-lo assim? Porque diferente dos outros animais que já nascem e que praticamente têm esse instinto de viver por si só e de se tornar aquilo que a sua genética diz que eles serão, no caso dos seres humanos, nós nascemos com a possibilidade, nós nascemos com o potencial de sermos humanos, mas para que esse potencial se desenvolva, para que esse potencial se consolide, para que esse potencial se torne de fato aquilo que nós nascemos para ser, nós vamos precisar de cuidado, principalmente nesses primeiros tempos, primeiros momentos da nossa vida. Nós vamos precisar do cuidado materno, nós vamos precisar do amor materno, nós vamos precisar do aconchego materno, nós vamos precisar do alimento materno, nós vamos precisar de uma família. Alguém vai ter que nos segurar pela mão e vai ter que nos ensinar a dar os primeiros passos. Alguém vai ter que ter muita paciência conosco e vai precisar nos ensinar as primeiras palavras. Apesar de nós nascermos com a possibilidade, com a potencialidade de sermos humanos, o tornar-se humano ou não vai depender da possibilidade que nós tivermos de fazer isso. E vai depender de escolhas que durante o processo de crescimento nós fomos fazendo. Existem, por exemplo, história de um menino louco, de um menino. A Grécia Antiga diz que os primeiros fundadores dela foram Rômulo e Remo, dois meninos que foram criados por uma lomba. Tem uma série de mitos a respeito disso, mas a história já conheceu um menino, uma criança que foi criada com animais, foi criada lá com uma lomba e tal, e até um determinado período esse menino vivia lá com os animais. Por algum motivo sobrenatural esse menino acabou sobrevivendo, e ele agia e ele vivia como aquele animal que o criou, como aquela loba que havia sustentado ele durante grande parte da sua vida. Esse garoto ele foi descoberto já numa fase em que ele estava passando o período da adolescência para a juventude, tinha lá os seus 16, 17 anos de idade. Quando foi descoberto, capturaram ele como se captura um animal, colocaram ele numa jaula, como se coloca um animal, e o pessoal ficou questionando o tempo todo: mas não é humano, não é um filho de humano, não é um ser humano. Como é que um ser humano ele cai numa condição de degradação tamanha a ponto de se parecer com um animal, de comer como um animal, de andar como um animal, de agir como um animal? Ele não é um ser humano. Por que quando ele cresceu ele não assumiu essa condição, essa forma, não passou a andar ereto, não passou a conversar com outros seres humanos, não passou a agir, a atuar com outros seres humanos? Ele não passou a agir ou a fazer essas coisas porque, diferente dos animais que nascem para ser aquilo que a genética deles diz que eles serão, nós, na condição de seres humanos, nós nascemos com o potencial de sermos humanos, mas esse potencial a gente só vai desenvolver se nós tivermos condições adequadas para isso. E é tão sério. Eles tentaram o tempo todo recuperar esse menino novo, tentaram o tempo todo ensiná-lo a falar, tentaram o tempo todo ajudá-lo a se tornar humano uma outra vez, mas todos os esforços foram vãos. Parece que ele já havia passado da época do tempo em que a consciência humana, em que essa percepção, essa capacidade que a gente tem de poder se comunicar, de poder se perceber na condição de humano, de poder atuar como humano, parece que essas etapas do processo de transformação mental desse jovenzinho já haviam se passado. E por mais que eles tentaram recuperá-lo, tentaram trazê-lo para o mundo dos humanos uma outra vez, isso não foi possível. E esse adolescente acabou morrendo por ter ficado enrolado lá e não ter conseguido se adequar a essa nova realidade. Então, crescimento e transformação são duas coisas que caminham juntas. Os outros seres vão nascer, crescer e vão ser transformados automaticamente.
porque a genética deles já determinou isso. Agora eu e você, na condição de seres humanos, não. Nós vamos nascer e vamos crescer naturalmente. Agora, o processo de transformação, ele depende das pessoas que nos rodeiam, ele depende do cuidado que a gente precisa ter, ele depende da condição de nos tornarmos humanos. E uma vez que nos tornamos humanos, e uma vez que nos reconhecemos na condição de humanos, aí começa a parte mais importante do processo, que é a parte onde eu e você precisamos fazer escolhas. A partir do momento que a gente se reconhece um ser humano, se reconhece uma pessoa, a partir do momento que a gente se reconhece diferente do outro, e que a gente entende que as nossas escolhas é que vão moldando, é que vão direcionando as nossas vidas, aí sim, a gente começa a passar por um processo de transformação consciente. E esse processo de transformação pode ser muito positivo, ou esse processo de transformação pode ser muito negativo, dependendo das escolhas que nós fizermos. A gente vive num mundo em constante mudança, em constante transformação. A gente vive num mundo em que pessoas hoje estão em busca constante de transformação. Parece que esse ritmo do nosso mundo, esse ritmo acelerado, onde nada mais é absoluto, tudo é relativo, as coisas mudam o tempo todo o tempo. Parece que o ritmo desse mundo, de alguma forma, acabou capturando as pessoas. E isso se tornou uma coisa assim tão assustadora, que as pessoas vivem hoje em busca de transformação, e em busca de transformação desenfreada.